Tupandactylus, o enigma de cristas do Cretáceo brasileiro. O Tupandactylus é um dos pterossauros mais extraordinários já descobertos, não apenas no Brasil, mas em toda a história da paleontologia. Ele viveu durante o Cretáceo inferior, aproximadamente entre 115 e 110 milhões de anos atrás, compartilhando os céus do antigo Brasil com formas como o Anhanguera. Seus fósseis também foram encontrados na bacia do Araripe, um verdadeiro tesouro científico, que preservou detalhes raríssimos, incluindo tecidos moles. O que torna o Tupandactylus único é sua impressionante crista craniana, considerada uma das maiores estruturas ornamentais já desenvolvidas por um vertebrado. Diferentemente de outros pterossauros, essa crista não era composta apenas por osso, mas também por extensas áreas de tecido mole, provavelmente ricamente vascularizadas. Estudos recentes, utilizando tomografia e análises comparativas, indicam que essa estrutura tinha múltiplas funções, indo muito além da simples ornamentação. Pesquisas modernas sugerem que a crista do Tupandactylus desempenhava um papel central na comunicação visual, no reconhecimento entre indivíduos e na seleção sexual. Há também hipóteses bem fundamentadas de que ela ajudava na termorregulação, funcionando como um radiador biológico, semelhante ao que ocorre em alguns animais atuais. Essa combinação de funções reforça a ideia de que o comportamento social dos pterossauros era muito mais complexo do que se imaginava no passado. Em termos de alimentação, o Tupandactylus apresenta características distintas de outros pterossauros do Araripe. Seu bico relativamente curto e robusto, associado à ausência de dentes, sugere uma dieta generalista. Estudos recentes indicam que ele poderia se alimentar de pequenos vertebrados, frutos, carcaças e possivelmente invertebrados, aproveitando recursos variados do ambiente. Essa flexibilidade alimentar pode ter sido um dos fatores de seu sucesso evolutivo. A aparência geral do Tupandactylus era marcante. Além da crista monumental, seu corpo era coberto por picnofibras, indicando um animal ativo com metabolismo elevado. As asas, embora eficientes, sugerem um voo menos especializado para longas distâncias quando comparado a pterossauros oceânicos. Isso indica que ele passava grande parte do tempo em ambientes continentais, como margens de lagos, florestas abertas e áreas alagadas. A reprodução seguia o padrão conhecido dos pterossauros, com ovos de casca flexível enterrados em sedimentos úmidos. Evidências indiretas apontam que os filhotes cresciam rapidamente e atingiam autonomia em pouco tempo, o que seria essencial em ecossistemas repletos de predadores. Entre os principais pesquisadores associados ao Tupandactylus estão cientistas brasileiros e estrangeiros que vêm revolucionando o entendimento sobre cristas, tecidos moles e comportamento social dos pterossauros. Hoje, o Tupandactylus é visto como um símbolo da sofisticação evolutiva desses répteis voadores, mostrando que, além de gigantes e caçadores, os pterossauros também eram criaturas de exibição, comunicação e complexidade biológica impressionantes.